Queridos, hoje eu começo uma nova série de mensagens, de 4 mensagens. E eu preciso te perguntar uma coisa. Você está feliz? Sim ou não? Parafraseando um pregador que eu admiro muito, eu vou perguntar. E o Espírito Santo, ele está feliz com você? Pergunta ao Espírito Santo, você está feliz comigo? Lembra quando aquela tua esposa te dá aquele olhar assim? Estou muito feliz não. Né? Quando você olha para o teu filho, te amo, sem vergonha, mas está vacilando. Né? Pergunta para o Espírito Santo, você está feliz comigo? Eu quero falar sobre, nesses 4 domingos, sobre um tema que é muito escutado, muito falado até, sim, sem uma pretensão mesmo, sem uma intenção clara, mas muito pouco entendido, muito pouco aprofundado pelos cristãos, que é o quê? Temor ao Senhor. Temor. Você sabe o que é temer ao Senhor? Volta e meia a gente fala, não, tem que temer ao Senhor. Você teme ao Senhor? Não temos, nós tememos ao Senhor, temos uma igreja que teme ao Senhor. Mas o que é temer ao Senhor? E essa série de mensagens vai estar baseada no livro do John Bevere, O Temor do Senhor. Eu li esse livro há alguns anos atrás, já preguei na igreja alguns anos atrás sobre esse livro, e eu entendi que era um momento oportuno para a gente trazer novamente essa mensagem, para que a igreja seja abençoada através desse entendimento. Provérbios 2, versículo 5, declara o seguinte, e preste atenção, que durante a mensagem eu vou falar tantos versículos onde a palavra temor vai estar, e é isso que eu quero que aconteça, que você se impressione como a Bíblia fala sobre esse assunto, como o temor está envolvido em outros assuntos, e a gente não se dá conta disso, ou pelo menos não damos a devida importância para esse assunto. Provérbios 2,5 diz, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. O sábio está dizendo o seguinte, então, ou seja, uma conclusão, entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Primeira pergunta, você quer conhecer a Deus? Você conhece já Deus? Eu já entreguei minha vida ao Senhor. Creio que você também já entregou sua vida ao Senhor. Mas eu não posso dizer que conheço a Deus plenamente. Eu não me conheço plenamente. Você se conhece plenamente? Você vai ver que em determinadas situações, áreas da vida, circunstâncias onde você é colocado, você tem reações novas, você fala, nossa, eu sou essa pessoa, prazer, você é assim. Você conhece uma pessoa diferente. Nunca uma pessoa com esse estereótipo, com essa personalidade chegou na sua vida. Aí você começa a se relacionar com ela, você vê que você tem atitudes diferentes. Pois é você. Você não se conhece plenamente. Você não conhece o seu cônjuge plenamente. Estou casado há 50 anos. Você não conhece plenamente. Deus nos conhece plenamente. Deus sabe quem somos. Um dos frutos de buscar o Senhor e conhecer o Senhor é também nos conhecermos. Porque Ele revela quem é e quem nós somos. E o sábio está dizendo aqui que quando nós entendermos o que é o temor do Senhor, e aí então acharemos o conhecimento de Deus. Eu quero conhecer o Senhor mais e mais. Para conhecer o Senhor, eu preciso temer o Senhor. Eu preciso temor a Deus para então achar o conhecimento de Deus. E a série dessas 4 mensagens tem um nome. A chave do tesouro. Nós vamos falar sobre nessas 4 semanas sobre esse tema. A chave do tesouro. E o texto que vai servir de base para a gente nesses 4 domingos vai ser o texto de Isaías 33, no versículo 5 e 6. Isaías, texto do profeta Isaías, no capítulo 33, versículos 5 e 6, que dizem o seguinte: o Senhor é exaltado
pois habita no alto. Ele encherá Sião de retidão e justiça. Ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence. Uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é a chave desse tesouro. Eu estou lendo uma versão aqui que é a versão NVI. Outras versões não vão dizer, né, objetivamente ou com essas mesmas palavras que o temor do Senhor é a chave, mas vão dizer que no temor do Senhor eu alcanço esses tesouros, ou praticando o temor eu tenho acesso a esses tesouros, o que nos indica que para eu viver aquilo que Deus tem para mim, os tesouros, as riquezas, salvação, conhecimento, para que o fundamento da minha vida seja realmente Jesus Cristo, eu preciso temer ao Senhor. Essa série vai nos mostrar a importância desse tema, de aprendermos sobre e praticarmos também. Eu gostaria que você pensasse, lembrasse daquele episódio de Moisés, lá no Monte Horebe. Ele tem uma visão. O que Moisés enxerga, gente? Uma sarça pegando fogo, não é isso? Sarça ardente. Moisés fica curioso. O que é isso? Pegando fogo, não consome, o fogo não acaba, a sarça ali está pegando fogo, e ele se aproxima. Quando ele se aproxima, ele escuta uma voz: para aí. Cuidado. Ué, estranho. A visão já é estranha, já é esquisita porque não é o normal. E uma voz dizendo: para aí, cuidado, porque senão você vai morrer. E aí, a voz, que é a voz de Deus, diz para ele: olha, tira as sandálias, porque aqui é lugar santo. Deus estava falando para ele assim: você tem que ter cuidado, rapaz, você está entrando na presença do Todo-Poderoso. Você tem que ter uma reverência, você tem que ter temor. Você precisa respeitar, você precisa entender aonde está, quem é que está falando com você e o que está para acontecer com você. Será que nós estamos tendo ou ouvindo a mesma voz todos os dias que, por exemplo, vamos para um lugar secreto adorar ao Senhor? Será que nós estamos ouvindo ou dando crédito para essa mesma voz quando entramos por aquelas portas? Olha, eu entrei no lugar onde nós vamos adorar ao Senhor. O lugar de reverência. Lugar onde o Todo-Poderoso está sendo adorado, onde Ele é o protagonista. Não você, não os nossos desejos. Mesmo nós sabendo, né? A gente sabendo que Deus é o protagonista, mas o grande abençoado somos nós. Porque Ele abençoa mesmo. Mas Ele é o protagonista, Ele é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso. E esse cuidado é o cuidado que Moisés teve que ter e nós temos que ter também. O temor do Senhor é uma chave. E quando eu falo chave, porque chave dá ao entendimento de uma ferramenta que possibilita a abertura de um espaço, né? Abre a porta para acessar um novo espaço. Não adianta, eu tenho um baú, tenho um cofre, mas se eu não tenho a chave, não tenho o segredo, não tenho o que fazer, eu não consigo usufruir daquilo que está ali dentro. Então, eu preciso da chave. E o temor é a chave. Essa é a chave que o profeta Isaías aqui está nos apresentando. O interessante é que nesse texto de Isaías, estava havendo ali um conflito. A Assíria estava ameaçando o rei Ezequias. E aí, Isaías, ao invés de chegar para Ezequias, falou assim: meu rei, fique tranquilo, Deus está com a gente, né? Nada vai acontecer. Ele falou assim: olha, realmente, o Senhor é o Todo-Poderoso, Ele é o firme fundamento, Ele é um Deus de conhecimento, Ele quer que você o conheça, Ele dá sabedoria, Ele dá salvação, mas você precisa temer a Ele. Isaías dá uma mensagem de conforto, mas também de lembrança de uma necessidade. O temor do Senhor é uma chave. E você, rei, precisa ter. Que o povo precisa ter. O temor do Senhor é o firme fundamento de Deus. É a chave para a salvação, sabedoria e conhecimento.
E ele diz, olha, não é um reino da Síria, não é um exército numeroso, não é uma doença, não é o desemprego, não é uma situação complicada, não é um problema na família que vai causar um dano permanente na sua vida ou abalar suas estruturas, se você tiver temor ao Senhor. Por isso, não importa o quanto a sua vida, ou a minha vida cristã, ela seja legal. Não importa o seu currículo gospel, quanto tempo você tem de cristão, quantas coisas você já fez na igreja. Não importa se você canta bem, se você abre uma porta ali bem na recepção com muito amor e carinho, se você mexe no som da igreja com perfeição. Não importa o que você faz, se você não tem temor ao Deus Todo-Poderoso ao qual você está servindo. Deus ele vai no mais profundo, ele fala assim, olha, você está fazendo um montão de coisas, mas não tem a motivação do coração correta, não está com o entendimento correto, você não está entendendo com quem está lidando, ou para quem está servindo, ou a quem está servindo. Se eu e você não tivermos essa fundação, um firme fundamento, os dias de tempestade chegarão, os ventos baterão, e nós seremos abalados. Deus diz nesse verso aqui, que a fundação da vida cristã é o temor do Senhor. Sua fundação está firme? Você está com uma firme fundação na sua vida, na sua caminhada cristã? Deixa eu falar um negócio. Ontem foi um dia que me alegrou demais, mas também me entristeceu demais. Sexta-feira à noite e sábado nós tivemos a nossa conferência. E foi uma conferência extraordinária. Porque foi a primeira conferência que nós tivemos, onde nós olhamos totalmente para dentro da igreja. Nós realinhamos a visão de uma forma que você não tem como imaginar. E foi uma conferência onde nós chamamos os líderes. Chamamos a igreja toda, claro. Mas nós convocamos os líderes. Supervisores. Eu vou falar um negócio para vocês. Fiquei muito entristecido, me senti muito desonrado com pessoas que não vieram. Muito mesmo. Mas aí o Espírito Santo falou comigo assim, mas eles não desonraram você não, desonraram a mim. Porque o pastor dele sou eu. Você só é um representante. Você só está aí, é minha ovelha também. Mas eu fiquei muito feliz com muita gente que ficou aqui. Sexta-feira à noite, ficamos o dia todo no sábado recebendo coisas de Deus para alinhar nossa visão. Sabe qual é a nossa visão? Nós entendemos que o reino tem uma cultura. Quando você chega num país, tem uma cultura, não é verdade? Agora há pouco eu estava conversando com a missionária aqui, que ela estava no Egito, ela está indo para o Marrocos, chorei com ela. E ela estava me explicando a cultura ali do Egito, algumas coisas que ela estava fazendo. Eu falei, nossa, como é diferente da gente, né? É a cultura. E nós somos cidadãos de um reino, tem uma cultura. Dentro da cultura do reino, tem honra, tem obediência, tem hierarquia, tem valores. Dentro da cultura do reino, tem objetivos. O reino de Deus colocou agências dele aqui para ganhar vidas para Jesus. Para testemunharmos sobre o que Jesus fez nas nossas vidas. Para acolhermos pessoas, para ganharmos pessoas. Para cuidarmos bem dessas pessoas. E nós passamos uma sexta-noite, um sábado todinho falando sobre isso. Como fazemos isso. Como Deus está dando ferramentas para a gente. A cultura que devemos viver. O objetivo que temos que ter. O que nós precisamos fazer? Nós estamos aqui para ganhar pessoas para Jesus. Senão Deus podia levar a gente logo. E olha que seria melhor. Ir logo para o céu. Mas nós estamos aqui para ganhar pessoas para Jesus. Você está vivendo essa cultura? É dentro dessa cultura que você está? De ganhar pessoas para Jesus? Ou quando você olha para a sua vida, você vê que a sua cultura está mais interessada em ganhar dinheiro, viver bem, ser íntegro, dar bom testemunho, né? Você é filho de Deus. Mas contando nos dedos das suas mãos, quantas pessoas foram alcançadas por Jesus pela sua pregação, pela sua intencionalidade, pelo seu cuidado. Quantas pessoas hoje estão sendo cuidadas, pastoreadas por você.
Eu fiquei muito feliz, porque pessoas que eu nem imaginava estavam aqui com a gente ontem. Eu anotei o nome de um montão de gente. Assim, Senhor, o Senhor está me mostrando, vamos investir nessas pessoas. Vamos investir nessas pessoas, porque elas querem bênção do Senhor. Tem gente que não quer, então vamos investir em quem quer. Agora, nosso pastor Josué tem uma frase, que é da cultura da nossa igreja. Quem está ausente, perde o presente. E você não esteja ausente na próxima, porque Deus tem presentes para dar a quem teme a Ele. Daniel, por exemplo, decidiu não se contaminar. Daniel tinha todas as desculpas para falar o seguinte: poxa, Deus me deixou ser exilado, fui afastado da minha família, perdi tudo, estou aqui. Ele estava sendo bem tratado, né? Ele estava como exilado. Mas, poxa, a única comida que tem é essa, vou comer. O Senhor deixou eu estar aqui, vou comer. O Senhor sabe, eu não pedi para ficar exilado. Mas Daniel falou assim: eu temo ao Senhor. Chegou lá e falou assim: cara, não tem como mudar o negócio, o cardápio para mim, não? Bota uns legumezinhos aí, bota uma verdura, bota uns negócios legais aí, porque essas comidas aí, rapaz, tudo oferecida, não dá não, rapaz. Pergunta que eu faço: você faria o mesmo? Você teria essa atitude imediata? Falar assim: não, eu temo o Senhor, calma aí, poxa. Eu não posso compactuar com isso. Eu não posso fazer isso. José, por exemplo, José tinha tudo para falar o seguinte: ó, quer saber, Deus? Acho que o Senhor esqueceu de mim, né? Me vendeu, me deixou ser vendido para os mercadores. Estou aqui agora como escravo na casa de Potifar. Aí, poxa, essa mulher está me dando mole. Não tem ninguém na casa. Sou o governador aqui dessa casa, né? Sou o mordomo aqui. Ninguém vai saber. Quer saber? Vou aproveitar. O que José falou? Pecaria eu contra o meu Deus? Eu vou dar no pé. Você teria essa mesma atitude? O profeta Isaías diz que o temor do Senhor não é só um fundamento para não cair, mas também uma chave para alcançar salvação, sabedoria e conhecimento. Vamos olhar então para esse tesouro hoje? Vamos descobrir o que tem nesse riquíssimo depósito então do Senhor? Isaías 45:3 diz: eu lhe darei tesouros escondidos. Sim, riquezas secretas. Farei isso para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que você chama pelo nome. Irmãos, Deus parece que ele gosta de brincar de caça ao tesouro. Mas Deus gosta de brincar de caça ao tesouro como um pai briga com o filho de esconde-esconde, né? Como é que o pai faz? Filho, conta aí. Aí o pai vai para trás da cortina e deixa o pé aparecendo. Não é assim que a gente brinca? Né? Vai esconder atrás do sofá, mas aí está aparecendo todas as costas do pai. O filho, te achei, poxa, que bênção. Achou. É isso que Deus está falando aqui. Para que você saiba que eu sou o Senhor, eu vou colocar tesouros escondidos. Tenta encontrar. Encontre, busque, bata, peça, e eu vou te dar, vou abrir, vou me revelar para você. Se é tesouro, fique escondido, porque assim, não é assim que a gente vê em filmes? Tesouro, mapa do tesouro, caramba, tem que achar, tem que perguntar não sei quem, tem que decifrar enigma. Um entendimento aqui é necessário. Se nós estamos buscando tesouros que ficam escondidos, e quando ficam escondidos a gente passa por lugares apertadinhos, às vezes com poeira, escondidos, nós temos que ter o quê? Lanterna, luz, iluminação. Quem é ou o que é a lanterna ou a iluminação que Deus colocou para a gente? O que é? A palavra. A palavra de Deus, né? Salmo 119 não fala? Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. É a tua palavra. Eu te pergunto, você quer tesouros? Eu quero. Você está usando a lanterna, a luz, para ajudar você na caminhada? Quantas vezes você leu a Bíblia essa semana? Quantas vezes você se debruçou, se dedicou e falou assim: não, calma aí, poxa, eu quero alcançar tesouros, então deixa eu usar a lanterna. Você chega diante de Deus, você pode até orar, falar: Senhor, me dá isso, me dá aquilo, abençoa o casamento, abençoa o trabalho. Aí Deus falou assim: ei,
Já te dei a lanterna. Pega a lanterna. O caminho já está aí. O tesouro já está acessível. Você está pedindo, mas eu te dei o meio pelo qual alcançar. Usa a Bíblia, usa a lanterna, acha o tesouro. E talvez a nossa vida fique em círculos. A gente pede, não alcança, e as coisas vão acontecendo, mas você não está entendendo que você não está usando a ferramenta correta. Deus já te deu o mapa. Lembra o mapa do tesouro? Você não está conseguindo decifrar. Nós precisamos ter fé. Fé que Deus deu algo para a gente, poderosíssimo, a sua palavra. Ele quer que a gente estude, leia, descubra, conheça, use a palavra para alcançar aquilo que Ele está escondendo de propósito da gente. Por isso, o que há no tesouro de Deus? Então vamos ver através da palavra de Deus. No tesouro de Deus há salvação. Irmãos, nós sabemos, né? Eu vou rapidamente resumir aqui, que quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, né, como quando cremos na mensagem do Evangelho, Efésios 1,13 fala isso, somos selados com o Espírito Santo, como Romanos 10,9 fala, acreditamos, né, com o nosso coração, Jesus Cristo morreu, confessamos com a nossa boca, Deus o ressuscitou dentre os mortos, temos ali, somos salvos por Ele. Quando João 1, capítulo 1, versículo 12 diz, quando cremos em Jesus, recebemos o direito de sermos filhos de Deus. João 17,3, a salvação é crer em Deus, crer em Jesus. Jesus veio a esse mundo, João 3,16, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, salvação, Efésios 2, 8 e 9, não é por minha obra, não é por minha vontade, é pela graça, mediante a fé, para que Deus tenha glória, porque Ele fez todo o trabalho. Salvação, quando a palavra salvação vem, talvez na sua mente já venha logo, salvação do inferno. Só que se você pensa nisso, seu pensamento está limitado. Deus não nos salvou do inferno. Isso é consequência. Deus nos salvou de uma vida eterna longe dele. E como consequência, nós não vamos para o inferno. Mas nós fomos salvos de uma vida de morte, separação permanente do Senhor, para vivermos eternamente com Deus. Isso é a salvação. Só que depois que somos salvos, continuamos nesse mundo. João 17, Jesus orando, ele fala, Senhor, eu não quero que os tires do mundo, mas eu quero que os livre no mundo, os salve do mundo. Quando nós temos esse entendimento, nós percebemos que Deus nos salvou, mas Ele precisa continuar nos salvando, porque nesse mundo nós vamos ter aflições, temos problemas, temos homens maus que lutam contra nossas vidas, temos o inimigo contra nós, temos sofrimentos, e nós precisamos pedir a Deus, Senhor Deus, o Senhor nos salva, nos ajuda, me dá livramento. Não é isso? Sim ou não? Você e eu precisamos, como Ezequias precisava. Tinha um exército, queria entrar no reino, precisava de salvação. Você sai de casa todo dia para trabalhar, precisa de salvação, precisa de escape, precisa de livramento. Salmo 34, 7 diz, o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Salvação. Já é do Senhor, já é filho de Deus, aí Deus fala assim, o João, o Ricardo, a Carla me teme. O sentinela 05, vai ficar lá com ele lá. Não sai de lá não. Fica lá igual aquele soldado lá do Palácio de Buckingham, né, lá na Inglaterra. Paradão lá. Fica lá, não sai não. Qualquer coisa, tu livra meu filho. Por quê? Porque ele me teme. Porque ele teme a mim, ele tem temor. Aí Deus fala assim, como você tem temor, eu vou botar um sentinela para guardar você, para livrar você, para ter salvação. 33:18, Salmo 33:18, eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Cuidado, você tem que conhecer a Bíblia. Você é filho de Deus. Mas olha o que a palavra diz. Os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. A história que o mundo fala, todos são filhos de Deus. Deus cuida de todo mundo. Não, Deus não cuida de todo mundo, não. Existe uma graça comum. Existe uma lei da semeadura. Existe uma vontade de Deus. Existe uma vontade permissiva e ativa do Senhor. Tudo bem. Mas o texto diz, você teme ao Senhor, então os olhos deles estão fitos em você, cuidando de você. Eu quero, né? Não é assim que filho faz?
Eu tenho uma filha agora, minha segunda, de 1 ano e 6 meses. Ela já descobriu isso. Ela pega o negocinho dela, ela vai para perto da gente, para a gente olhar para ela. Ela não fala ainda, mas ela fica esperando a gente olhar para ela. Ela quer que a gente olhe para ela. Nós somos assim. Eu quero que o meu Pai Celestial olhe para mim. Eu quero sair de casa. Senhor, está olhando para mim, né? Está olhando. Vou pegar o metrô. Senhor, vou entrar aqui no trabalho. O Senhor está olhando. Senhor, estou me divertindo. O Senhor está olhando para mim. Eu quero ter esse entendimento, que os olhos do Pai estão para mim assim. Olha meu filho, ó meu filho. Meu filho está ali, meu filho, ó, livro ali. Ah, foi legal. Que legal, meu filho. Meu pai, eu quero que ele fique assim. Mas eu preciso do quê? Temer ao Senhor. Você lembra daquela história, da história relatada no texto bíblico de Abraão, conversando com Deus sobre Sodoma e Gomorra? Aí Deus fala para Abraão assim, ó, vou destruir. Sodoma e Gomorra, já deu, julgamento feito, estão condenados, vou destruir. Aí Abraão fala assim, mas Senhor, se tiverem lá 50 homens que temem ao Senhor, justos que temem ao Senhor. Ah, não, aí se tiver 50 eu não destruo não. Se tiver 40, se tiver 30, se tiverem 10 homens, Senhor, se tiver 10 não destruo não. Sabe o que a gente aprende com esse diálogo, gente? Tem muito lugar que Deus não destruiu ainda, porque tem gente lá que teme ao Senhor. Tem muito trabalho, empresa, tem muito lugar de diversão, que aí quando Deus fala assim, rapaz, o povo está escarnecendo, o povo ali não é temente, mas tem um filho meu ali, naquela empresa, por causa daquele meu filho eu estou deixando. Mas até quando? Até o filho talvez arrumar outro emprego. Aquela família, ó, rapaz, família, todo mundo não teme ao Senhor, mas tem uma pessoa ali que é temente ao Senhor, que serve ao Senhor, aí Deus guarda a família. Deus dá o quê? Salvação, porque há alguém que teme ao Senhor. Quando Paulo chega em Antioquia, gente, em Atos 13, 26, olha o que nós lemos. Irmãos, filhos de Abraão, gentios que temem a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação para eu falar para vocês. Além de Deus nos salvar de uma vida eterna sem Ele, além dele nos salvar dos males deste mundo, Ele entrega para quem o teme uma mensagem de salvação para um mundo que não tem salvação. O mesmo aconteceu, por exemplo, com Cornélio. Cornélio é alguém que a Bíblia diz justo, íntegro, temia o Senhor. Aí Deus falou assim, ô Pedro, rapaz, nós temos que resolver um negócio. O quê? Tem um homem lá, rapaz, que teme a mim, é gentil. Então, a mensagem de salvação tem que chegar nele. Porque ele é justo, ele é íntegro, ele teme a mim, então a mensagem de salvação tem que chegar nele. Em Atos 2, lemos que todos estavam o quê? Cheios do temor do Senhor. E aí o que acontecia? Diariamente pessoas iam para serem salvas. Quando você vai ler o relato de Atos 2, né, que ali tem características da igreja primitiva que servem de base para a nossa igreja, para a igreja do Senhor, tinha ali, né, eles eram perseverantes na doutrina dos apóstolos, na oração, comunhão, partir do pão, havia alegria entre eles, tinha ação social, né, porque uns vendiam o que tinham para acudir quem não tinha, e eles tinham ali tudo em comum, tinha comunhão, mas tinha temor. Tinha temor. No povo de Deus tinha temor. E a consequência disso, no final do relato do capítulo, eles caíam na graça do povo e Deus acrescentava aos que criam diariamente. Eu tenho uma certeza. Nós hoje aqui somos uns 1.200 membros aqui na igreja. Se 1.200 pessoas temerem ao Senhor, nós vamos arrumar um problema santo aqui. Porque Deus vai enviar tanta gente para cá, nós vamos ter que fazer 10 cultos aqui no domingo. Mas nós precisamos temer o Senhor, porque tem uma mensagem de salvação que Deus quer dar para a gente. Tem uma mensagem de salvação que Deus quer dar para a gente entregar a pessoas aí que estão perdidas. O dia que a nossa igreja for tomada por esse temor, muita coisa vai acontecer aqui em Botafogo, na Zona Sul. Eu creio nisso.
Se eu e você não tememos a Deus, nós mostramos que não entendemos de fato a quem servimos, ou quem é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Criador de todas as coisas, quem pode, com um estalar de dedos, destruir a tua vida, ou elevar você para uma posição de governo. Quem você teme? É o Senhor? Ou você está temendo ou respeitando outras coisas? Que você e eu possamos temer ao Senhor e desfrutar da salvação que Ele quer nos dar todos os dias. E levar essa mensagem de salvação a pessoas todos os dias. Ontem foi um dia que eu lembrei de algo muito constrangedor na minha vida. Cristão desde criança. Conheci a Bíblia muito rapidamente, escola bíblica dominical, né, muito envolvido. Mas há cerca de 10 anos atrás, 10, 12 anos atrás, foi em 2012 a minha primeira célula, então foi há 13, 14 anos atrás. Um pastor fez uma simples pergunta: quantas pessoas você já ganhou para Jesus? Quantas pessoas estão na igreja hoje e vão agradecer a você? Ontem teve até um videozinho disso, né? Vão agradecer você eternamente, porque um dia você falou de Jesus para elas e elas aceitaram. E elas hoje fazem parte da família, porque você foi um agente de salvação na vida dela. Eu parei para contar, falei, poxa, ninguém. Aquilo me tomou com uma vergonha tremenda. Há 14 anos atrás, eu falei assim, meu Deus, eu preciso mudar isso. Eu quero chegar no céu e ser abraçado por Deus, pelos apóstolos, mas eu quero ser abraçado por pessoas que vão me agradecer eternamente. Poxa, obrigado por você pregou a mensagem por mim. Obrigado porque você foi um agente de salvação na minha vida. E aí eu passei a temer do Senhor. Senhor, essa mensagem precisa chegar em mim e passar através de mim. Segundo lugar, o que há no tesouro de Deus? No tesouro de Deus há sabedoria. Salmo 111, 10 e Provérbios 9, 10 vão dizer a mesma coisa. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E princípio aqui é o mesmo significado de chave. É a chave. É o meio pelo qual você vai acessar. É como você alcança. Sem temer, podemos até achar que temos sabedoria, que somos sábios, mas é a sabedoria humana. Eu tenho certeza. Eu tenho 42 anos de vida. Se eu sento aqui com muitos de vocês, mais velhos ou mais novos, eu vou consumir muita sabedoria de vocês. Mas será que essa sabedoria vai vir do alto ou é a sabedoria humana que você adquiriu? Para a realidade da vida, não só a vida terrena, mas para a realidade da vida, para a existência, sabedoria humana não é suficiente. É falha, é limitada. Paulo vai dizer que essa sabedoria, a sabedoria do mundo, é loucura para Deus. Pois é loucura dizer que podemos viver sem Deus, sem obedecer a Deus, sem temer a Ele. Agora, há um afago da palavra de Deus. Tiago, capítulo 1, ele vai falar, né? Olha, vai falar sobre tribulações, vai falar que a gente precisa perseverar e tal, que a gente vai alcançar maturidade, mas ele fala assim, ó, se alguém não tem sabedoria, peça a Deus, que Ele dá com generosidade. Aí Paulo fala assim, mas peça com fé. Paulo não, desculpa, Tiago. Peça com fé. Fé, na certeza de que você vai receber algo do Senhor, sabedoria, para que você possa discernir cenários, para que você escute e avalie, fale no momento certo, para que você tenha palavras de bênção, seja boca profética, como Paulo fala em 1 Coríntios 14, 3, para edificar, consolar e exortar, para alinhar cenários, pessoas, caminhos, para ouvir e entender o que Deus tem para você, sabedoria do alto. Para chegar em casa, olhar sua família e falar assim, não, eu tenho que fazer isso, olha, eu estou em falta com isso, não, Deus quer que eu seja assim, eu estou vendo que isso aqui não vai dar certo. Sabedoria que Deus pode te dar. Sem temor ao Senhor, sem essa chave, você não tem essa sabedoria. Vai ficar rodando, andando em círculos, não alcançando aquilo que Deus tem para você, porque você não vai ter a sabedoria que só Deus pode dar. O que é mais no tesouro de Deus? Terceiro lugar, no depósito de Deus há conhecimento. Há vários tipos de conhecimento.
Mas que conhecimento é esse aqui que Deus diz para a gente que Ele vai nos dar assim que a gente acessa o cofre dele? Provérbios 2, versículo 4 e 5. Se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-lo como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor. E achará o conhecimento de Deus. Este é o conhecimento que está no depósito, no cofre do Senhor. O conhecimento de Deus. Paulo, em Filipenses 3, vai falar o quê? Olha o meu currículo, olha quem eu sou, quanta coisa eu conheço, quanta coisa já vivi. Pega todo esse conhecimento humano, todos os seus currículos, seus diplomas, todas as suas experiências, todas as suas viagens, toda a sua cultura, joga no lixo, porque comparado a conhecer Jesus Cristo, é para lá que tudo isso tem que ir. Não é que Paulo está falando assim, isso não presta. Não, presta, coisa boa, mas comparado a conhecer Jesus, não vale nada. O conhecimento de Deus, que é a maior riqueza. Conhecer Jesus, conhecer a Deus, conhecer o Espírito Santo, ouvi-lo, se relacionar com Ele, como pegamos semana passada, viver sob o governo do Espírito Santo. É isso que Deus quer que a gente acesse, é isso que Deus quer que a gente conheça. Precisa de temor ao Senhor. Salmo 25, 12 diz, quem é o homem que teme ao Senhor? Uma pergunta retórica, uma pergunta para mexer com quem está lendo. Ele o instruirá no caminho que deve seguir, porque ele tem o conhecimento. Ou seja, viverá em prosperidade e seus descendentes herdarão a terra. O Senhor confia segredos aos que o temem e os leva a conhecer a aliança. Você está entendendo o que eu falei no início da mensagem? Quantos versículos eu estou citando onde tem a palavra temer, temor ao Senhor, e as recompensas que Deus nos dá porque tememos a Ele? Eu quero isso, eu quero conhecer a aliança, eu quero o conhecimento, eu quero que Deus me encontre. Tem um homem ali que teme a mim, então eu vou derramar conhecimento, eu vou revelar aliança a Ele, eu vou abrir meu coração a Ele, eu vou falar os meus planos para Ele, porque Ele teme a mim. Você não tem a sensação de que o seu conhecimento de Deus ainda é raso? Há muitas pessoas que conhecem muito a Bíblia como texto. Há, por exemplo, professores, teólogos, mestres, doutores, que dão aula em seminários, em cursos de mestrado, de doutorado, que não são cristãos. Pessoas que conhecem muito a Bíblia, mas não conhecem o Deus da Bíblia. Agora, a Bíblia é uma ferramenta para conhecermos o Deus da Bíblia. Mas o que falta nessas pessoas? Temor. Falta o seguinte, eu tenho que temer o Senhor. Poxa. Não é um texto, é o Deus Todo-Poderoso falando. Eu temo a esse Deus. O Espírito Santo é quem nos aperfeiçoa, nos apresenta, nos conduz, porque nós nos debruçamos, nos rendemos a Ele. 2 Coríntios 7:1 diz, amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina a gente, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Até para sermos santos, sermos mais santos, precisamos temer o Senhor. Sem temor ao Senhor, talvez você está lá. Não, eu não posso mais pecar. O pastor Vinícius está pegando santidade. Eu tenho que ser santo. Eu tenho que dizer não ao pecado e tal. Mas você não consegue ganhar esse negócio. Eu tenho que ser submisso ao Espírito Santo. Mas você não consegue. Está faltando temor, talvez. Está faltando temor. Porque sem temor você não consegue viver essa realidade. Até para isso. O John Bevere, nesse livro dele, conta uma história do Jim Bakker. Jim Bakker foi um grande pregador. Numa época nos Estados Unidos que os pregadores arrebanhavam multidões e pregavam na televisão, era uma fama danada, e eles eram um desses aí, Jim Bakker. Jim Bakker, infelizmente, foi pego num crime, sonegação, foi preso. E aí, quando entrevistaram o Jim Bakker, foi falar com ele, falou assim, rapaz, era tudo mentira? Você era um ícone. Você
era uma pessoa que ganhava milhares de pessoas para Jesus. E aí você está preso. Era mentira. Você não conhecia Deus, você não acreditava no Senhor, você não orava, você não lia a Bíblia. Era mentira isso. Aí o Jim Bakker falou assim, não, era tudo verdade. Eu amava e eu ainda amo o Senhor. Eu lia a Bíblia. Eu acreditava e acredito na palavra do Senhor. Aí o Jim Bakker falou assim, o que aconteceu comigo é que eu perdi o temor ao Senhor. Eu comecei a fazer algumas concessões, comecei a achar que isso aqui não tinha nada a ver, comecei a achar que eu não precisava jejuar mais, comecei a achar que o que eu conhecia da Bíblia já era o suficiente, comecei a achar que aquele envolvimento com aquelas pessoas tinha nada a ver, e aí eu me perdi. Um abismo foi puxando outro abismo. Eu continuei amando, continuei querendo ser usado pelo Senhor, mas eu perdi o temor ao Senhor. É o que acontece em muitos casamentos, né? Abre uma concessão, uma coisinha ali, daqui a pouco, traição. Poxa, mas deixou de amar a esposa? Não, a amo, gosto dela, mas caí. Foi falta de temor ao Senhor. Falta de oração. Falta de se colocar diante do Senhor e falar, Senhor, mata a carne, me ajuda, eu preciso do Senhor. Há milhões de cristãos que amam a Deus, estão na igreja, mas não temem a Deus. Não conseguem evitar o pecado, não conseguem conhecer a Deus, não conseguem se submeter ao Senhor, porque não temem a Deus. Para concluir a mensagem, hoje, nosso objetivo foi entender que esses tesouros estão à disposição nossa, mas nós precisamos então do temor. Para concluir, eu quero responder, o que é temor a Deus então? Ora, afinal de contas, o que é o temor do Senhor? Antes de dizer, eu preciso dizer o que não é. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Medo e temor são coisas diferentes. Por quê? Se você tem medo de alguma coisa, você se afasta dessa coisa. Sim ou não? Tenho medo de escuro, acende a luz. Eu não quero ficar no escuro. Eu tenho medo de passar na rua Arnaldo Quintela às 2 da manhã. Você não passa na rua Arnaldo Quintela às 2 da manhã, você se afasta. Não é isso? Se você falar assim, não, eu tenho medo de Deus, você não vai até o encontro do Senhor. Assim como aquele povo, quando Moisés subiu ao monte, o povo falou assim, Moisés, acho que vai dar ruim pra gente. Quer saber? Vai você sozinho, nós estamos com medo. Não era temor, era medo. A gente está com medo, vai que Deus fulmina a gente, vai que Deus pega a gente aí na curva. É melhor você subir sozinho, conta pra gente como é que vai ser depois. Eles tiveram medo do Senhor. Então, temor não é medo. Então, o que é temer ao Senhor? Primeiro, guarda no teu coração. É um profundo e permanente respeito a Deus. É um profundo e permanente respeito a Deus. Quando nós respeitamos alguém, nós fazemos coisas pela pessoa, né? Deixamos de fazer coisas pela pessoa em respeito a essa pessoa. Isso acontece muito no casamento, não é verdade? Antigamente eu era solteiro, eu poderia conversar com uma menina ali fora, conversar com ela, muito tempo sozinho. Casei, irmão. Não posso fazer mais isso. Em respeito a Deus, mas respeito a minha esposa também. Posso ficar de papinho, né? Papinho no WhatsApp com uma menina, com uma amiga do trabalho. Isso é falta de respeito com a minha esposa. Ficar elogiando, poxa, cabelo bonito, hein? Às vezes nem fala isso da esposa, mas fala para amiga no trabalho. Nossa, tá com perfume legal? Comprou onde? Não tem esses papos no trabalho, gente? Tem ou não tem? Tem alguns trabalhos aí que já estão mais rígidos com a política, com a ética, né? Da convivência. Mas isso tem. Um floreiozinho, não é isso? Isso é falta de respeito com a esposa ou com o esposo. A gente, quando faz alguma coisa que o outro não gosta, aí o outro fala assim, poxa, não faz isso mais não. Aí o que a gente faz? Eu não vou fazer mais, em respeito a você, em amor, porque eu quero você bem, não é isso? Então, esse respeito precisa acontecer com Deus também, só que a gente se esquece
que o exemplo da esposa, a gente fica longe da esposa. A esposa está em casa, eu estou no trabalho, ela está no trabalho dela. Mas Deus está com a gente todo o tempo. Não tem nada que você faça que passa desapercebido do Senhor. Ele está vendo tudo. E você está talvez faltando com respeito com Ele na frente dEle. Fazendo coisas, tendo pensamentos que desrespeitam o Senhor. Falando com gente, frequentando ambientes, tendo atitudes que desrespeitam o Senhor. E desonram o Senhor. Sinal de que você não está temendo ao Senhor como deveria temer. E esse respeito ele é permanente. Ele não pode ser hoje e amanhã, não foi. Não, tem que ser toda hora, todo dia. É permanente. Se você teme ao Senhor, nunca mais você vai desrespeitar o Senhor. Você vai ter todo cuidado, vai agir com o dedo, sabe? Cheio de dedo, não, calma aí. Vou analisar, eu vou marcar isso aqui. Vai desrespeitar o Senhor com alguma coisa? Se for desrespeitar o Senhor, então não marco. Não, eu vou para tal lugar. Vai desrespeitar o Senhor com alguma coisa? Vou vestir essa roupa. Vou acessar tal... É permanente. Vai ser intrínseco agora. Não vai sair de você. Você teme ao Senhor. Então o respeito é profundo e permanente. O que é temer ao Senhor em segundo lugar? É dar ao Deus Altíssimo o mais elevado lugar de honra na sua vida. Quem teme ao Senhor de verdade, coloca Deus no lugar que a Ele é devido. Ele é mais importante do que qualquer pessoa, mais importante do que o seu cônjuge, mais importante do que o seu filho. Não foi assim que Deus ensinou para Abraão? Abraão, Isaac devia ser um filho mimado, né, gente? Podia, né? Filho da velhice, da promessa, o único filho com Sara, né? Ele devia ser muito mimado. Devia ser protegido assim, né? Não, calma aí, né? Deixa que eu pego para você. Aí Deus fala assim para Abraão: Abraão, dá Isaac para mim. Por quê? Eu sou mais importante, ou devo ser para você, do que o seu próprio filho. Deus tem que ser mais importante do que sua carreira, tem que ser mais importante do que a sua empresa, tem que ser mais importante do que o seu ministério. Deus tem que ser mais importante até do que a igreja. Lembra que algumas mensagens atrás eu falei que Deus pregou uma peça comigo, né? Me pegou de jeito e falou assim: olha, você está dando mais importância à igreja do que para mim. Porque eu pensando, estou servindo a igreja, estou fazendo tudo pela igreja. Aí Deus falou assim: mas eu sou mais importante que a igreja. Nós precisamos colocar Deus no lugar que é devido a Ele, de autoridade. Ele é o mais importante. Quando os amigos de Daniel foram, né, obrigados por uma ordem do rei, falaram assim: agora vai ter que adorar essa estátua aí. O que eles falaram? Sadraque, Mesaque e Abednego. Falaram assim: vai dar não. Vai adorar ele não. Por quê? Porque Deus é mais importante. Não, mas é a ordem do rei. Tudo bem, mas Deus é mais importante. Vai morrer, mas eu não vou poder fazer isso, porque Deus é mais importante. Será que a gente faria a mesma coisa? Olha, vocês vão morrer, vai perder o emprego, cara. Você não entendeu, Deus é mais importante. Eu tenho temor a Ele. E aí, por ter temor a Ele, talvez Sadraque, Mesaque e Abednego falaram assim: ele vai me dar salvação. E aí o registro bíblico fala o quê? E externamente, eles falaram assim: ainda que que Deus não me salve, eu não vou adorar outra pessoa. Temor ao Senhor. Em terceiro lugar, o temor do Senhor é honrar o que Deus honra, amar o que Deus ama, detestar o que Deus detesta e fazer do interesse de Deus a minha escolha. O temor do Senhor é honrar o que Deus honra. O que Deus honra, gente? Por exemplo, Deus honra o matrimônio. Você tem que honrar o matrimônio. Pastor, mas eu já me separei. Eu sou divorciado, sou divorciada. Nós não estamos aqui para julgar você, cada caso é um caso. Só você sabe o que você passou. Nós amamos o divorciado. Nós não amamos o divórcio, mas nós amamos você. Mas você e eu, nós precisamos honrar o que Deus honra. E Deus honra o matrimônio. Deus honra a santidade. Deus honra o sexo só para o casamento.
né? Deus honra para que você dê bom testemunho. Deus honra a palavra. Deus honra o compromisso, né? Deus honra o serviço. Nós temos que honrar o que Deus honra. Nós temos que amar o que Deus ama. Gente, o que Deus mais ama? Você sabe o que eu amo? Eu, Vinícius, sabe o que eu amo? Por exemplo, pessoas que às vezes me convidam, saem para comer alguma coisa comigo, eu falo, ó, pastor, o que você quer comer? Ah, eu amo pizza. Agora que eu estou numa época saudável, né? Aí eu, outras coisas. Mas você tem que saber o que eu amo para me agradar, não é isso? Você não vai me dar um presente que eu não gosto, pô. Então, você tem que amar o que Deus ama. O que Deus ama, gente? Fala aí, o que Deus ama? Hã? O que Deus ama, gente? Deus ama vidas. Deus ama pessoas. Porque Deus morreu por pessoas. Deus exige santidade. E por que Ele exige santidade? Porque santidade é bom pra gente. Pessoas que Ele ama. Deus ama a gente, Deus ama pessoas. Deus ama aquelas pessoas que estão passando ali fora agora. Então nós temos que amá-las também. Nós temos que amar. Se eu quero temer ao Senhor, eu tenho que sair daqui cheio de amor pelas pessoas. Eu amo as pessoas. Deus ama a igreja. Ele morreu pela igreja. Deus ama as crianças. Não é isso? Deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Eu amo eles. Deus ama o humilde, o pobre, o necessitado. Deus ama. Nós precisamos amar essas pessoas. Nós precisamos amar porque nós tememos ao Senhor. Nós precisamos honrar o que Deus honra, amar o que Deus ama, detestar o que Deus detesta. Irmão, eu detesto o carnaval. Eu sei que Deus detesta também. Deus detesta, por exemplo, promiscuidade. E eu detesto também. Deus detesta o pecado. Então, você vai num lugar, você tem que perguntar para si mesmo. E para Deus. O senhor gosta disso aqui ou o senhor detesta isso, Deus? O que o senhor acha? Deus vai falar. Ó, não gosto disso aí não. Ah, então não gosto também não. É simples. Detesto. Deus detesta, eu detesto também. Semana passada, duas irmãs da igreja aqui vieram falar comigo. Pastor, deixa eu fazer uma pergunta. A gente almoça aqui tem bares aqui, né? Chamam de bar, mas é birosquinha aí, boteco aí, restaurante aqui da Zona Sul. Né? A gente almoça aqui no restaurantezinho da Zona Sul, aqui ao entorno da igreja, mas tem um altar. Aí eu falei, filho, ó, a gente não vai comer no restaurante, pode ser até o restaurante mais chique do mundo. Às vezes o chefe de cozinha é de religião matriz africana, ele está ali fazendo aquele negócio e consagrando aquilo. Eu não sei. Como é que a gente faz? Jesus não falou o quê? Que contamina não é o que entra, é o que sai, não falou? Eu oro, consagro, vou no restaurante, alguém me ofereceu alguma comida, vou comer, Senhor, consagro essa comida ao Senhor, né? Faça mal aqui o meu corpo, em nome de Jesus, amém. Acabou. Aí elas falaram assim, não, mas o Espírito Santo está incomodando a gente. Aí, deixa de ir. Não vai mais. Se o Espírito Santo está incomodando você nesse lugar, você não tem que estar mais lá não. Ah, mas a comida é gostosa. A galera da faculdade vai. O pessoal do trabalho vai. Mas você não vai, porque você teme ao Senhor, pô. Aí elas falaram assim, poxa, mas aqui, pastor, está tudo consagrado ao redor. Eu falei assim, parabéns. Bem-vindo à vida que a Bíblia falou que ia acontecer, né? A gente vai ficar com muitas restrições mesmo. Pra gente temer o Senhor, daqui a pouco a gente vai ter que comer só em casa mesmo. A vida vai ser assim, ué. E glória a Deus por isso. Por quê? Não vou poder ir mais naquele lugar. Ó, aquele cinema não posso ir também mais. Aquele mercado ali, ó, descobri que está tudo consagrado e Deus está me incomodando, não posso ir. E é isso mesmo. Mas tem um lugar que você vai poder ir, que é a presença do Senhor. Aí tem acesso. Você está preparado para viver uma realidade dessa? Você vai temer o Senhor? Fala assim, não, aqui não é lugar para crente não. Aqui não é lugar para quem teme o Senhor não. Deus está me incomodando. E quem quer honrar o Senhor, né? Quem teme ao Senhor, faz do interesse de Deus a sua escolha. Primeiro domingo do ano eu preguei. Um ano governado pela agenda de Deus. Você está cumprindo isso?
Mês de março acabou de iniciar. Você fez a oração? Senhor, mês de março começou. O que o Senhor quer desse mês? Qual é a sua vontade? A semana vai começar amanhã, né, de trabalho. Hoje é domingo, primeiro dia da semana, mas a semana começa amanhã. O que Deus quer? Qual é a vontade de Deus? Nós invertemos as coisas. Nós apresentamos a nossa vontade para Deus e pedimos para Ele abençoar. Quando nós temos que perguntar, Deus, qual é a tua vontade? Eu quero vivê-la. Deus quer que a gente viva ou alcance, né, os tesouros que estão escondidos. E para concluir, Salmo 34, 9 diz: temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Olha que promessa. Nada vai faltar, mas eu tenho que temer o Senhor. Olha o que diz o texto de Malaquias 3, 13 a 16. Guarda isso. Vocês, Deus falando, vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim perguntam: o que temos falado contra ti? Vocês dizem: é inútil servir a Deus? O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e andamos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso, agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prospera o que pratica o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Verdade muito atual, não é verdade? Sim ou não? A gente olha para o mundo aí, político, empresários corruptos e tal, e eles estão aí, ó, prosperando. E a gente fica, pô, os caras estão se dando bem, pô, né? É o que eles estavam vivendo. Aí continua. Depois, aí Deus fala assim, ó, depois, aqueles que temiam ao Senhor, né, o relato, né? Daqueles que temiam ao Senhor, conversaram uns com os outros, ou seja, começaram a se reunir. Os que temiam ao Senhor começaram a bater papo. Olha o que a Bíblia diz, gente. E o Senhor os ouviu com atenção. Eu imagino Deus falando assim no universo: dá uma acalmada aí que eu quero ouvir agora que eles estão conversando. Né? Tem um pessoal que me teme ali que se reuniu. Vamos ouvir eles ali. E Deus se inclinou para ouvir o que aquelas pessoas que temiam o Senhor estavam conversando. Foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca dos que temiam ao Senhor e honravam o seu nome. Deus começou a escutar e falou assim para o anjo: ó, começa a escrever aí. João, Ricardo, Patrícia, Amanda. Está escrevendo aí? Escreve direitinho aí. Estou escutando eles, ó, me temem, estão me servindo, estão me buscando. Começou a escrever o nome deles. Aí Deus fala assim, ó: no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Misericórdia. Misericórdia não, graças ao Senhor. Você entendeu aqui o texto, irmãos? Nós estamos falando aqui, aí ele falou assim, ó: eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Nós estamos falando aqui que Deus tem tesouros para a gente: salvação, sabedoria, conhecimento dele. Para essa terra, para esse mundo que nós vemos hoje aqui. Aí Deus, no final das contas, fala assim, ó: temer ao Senhor é um dos assuntos mais escatológicos da Bíblia. Por quê? Porque no dia que eu agir, e ele se apresenta como o Senhor dos Exércitos, ou seja, eu vou vir acabar com esse negócio. Vou sentenciar mesmo. Eu vou pegar as pessoas que temem a mim, e elas serão o meu tesouro. Elas serão tratadas com todo carinho. Eu vou pegar e vou falar assim: são meus filhos, são preciosos. Eles são tesouros para mim. Gente, quando eu leio esse texto aqui, eu me emociono. Deus está falando o seguinte: pô, vocês estão buscando tesouro, mas vocês são meu tesouro. São vocês que são amados por mim. Vocês que temem a mim. Eu quero estar nessa lista. Você quer? Eu quero estar nessa lista. Por isso, hoje, nós entendemos. Eu quero que você talvez saia daqui com uma vontade: compre esse livro. Para quem gosta de digital, né? Tem na Amazon aí. Você compra pelo Kindle, aplicativo, tu lê no teu tablet, no teu telefone, no
seu dispositivo, leia esse livro. Comece a meditar sobre temor ao Senhor. Comece a avaliar a sua vida. Você teme ao Senhor mesmo? Para que você alcance salvação, sabedoria e conhecimento de Deus. Para que você ame o que Deus ama, honre o que Deus honra, deteste o que Deus deteste, sabe? Para que você comece a se preocupar com a vontade de Deus, não a sua. Para que você então possa respeitar a Deus profundamente, permanentemente. E colocar a Deus no lugar que Ele deve estar, como principal na sua vida. E assim, você vai ser um tesouro. Vai estar na lista. Teu nome vai estar lá. E Deus te garante que no dia que Ele agir, Ele vai tratar de forma especial com você.